Meu nome é Rodrigo, para aqueles que não me conhecem, faço parte da Igreja Sal da Terra, setor Centro-Oeste, faço parte da equipe pastoral lá, e um pouquinho das atividades que ali eu exerço e que tenham uma relação com esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, nós vamos falar no decorrer desses minutos que a gente vai ter junto. Eu quero também deixar aqui para o Cleneilton se apresentar, meu parceiro aqui agora nesse seminário. Boa tarde, meu nome é Cleneilton, sou esposo da Fabrícia Borges, pai da Ana Clara, de 9 anos, e da Giovana Alice, de 4 anos. Estou presidente executivo do Instituto Total, em Goiânia. Estive no Conselho Gestor da Missão Sal da Terra, aqui em Uberlândia, de 2005 a 2014. Pós-graduando em Teologia e Transformação Social pela FLAM, e graduado em Administração de Empresas pela Unopar. E com muita alegria, pastor do Ministério Sal da Terra, e tenho imensa satisfação e privilégio de ter nascido nesse ministério. E eu trouxe ele aqui para justamente validar o seminário, vocês viram, né? Porque eu não tenho nenhuma dessas graduações, não. Então eu trago um cara de que qualquer coisa que eu falar, eu sou assim, não é, Cleneilton? Ele concorda e fica tudo certo. Vocês veem que a gente toma cuidado para fazer as coisas direitinho. Pessoal, empreendedorismo social, né? A igreja que empreende, a igreja que capacita pessoas a empreender, né? Antes da gente falar propriamente disso, eu quero trazer aqui alguns conceitos rapidinho, para a gente compreender a raiz de tudo isso. Aqui vocês estão vendo a lista das 12 maiores universidades do mundo. E esse ranking é determinado pelo número de prêmios Nobel que cada uma dessas universidades recebeu. Então a gente tem lá Harvard em primeiro lugar, né, 47 prêmios, primeiro lugar em sentido de qualidade do curso, mas ela na verdade tem 47 prêmios Nobel. A MIT, né, que é a universidade, o Centro Tecnológico lá de Massachusetts, 78, Cambridge, a Caltech nos Estados Unidos. Na verdade, americanas são 9 e 3 faculdades inglesas. E eu pergunto para vocês, o que elas têm em comum? Alguém aqui arriscaria me dizer? Falam inglês. Puxa, obrigado, gente. Era tudo o que eu queria. Só que eu quero dizer, eles falam inglês, falam francês, falam alemão, falam muitas outras línguas. Mas outra coisa em comum. Exatamente. Alguém disse aí. Todas elas são fruto da igreja. São instituições que começaram até com o objetivo de trazer ensino religioso e foram ampliando esse leque para ser de fato uma formadora de conhecimento, papel da igreja e se tornando então esse marco na história da sociedade, porque desses lugares saíram grandes cientistas, inventores, pensadores, que transformaram muito daquilo que a nossa sociedade é hoje. Rapidamente no passado, pensando em algum de nomes da ciência, como Galileu, né, e a sua pesquisa revolucionária a respeito da Terra, do giro da Terra, que confrontou todo o paradigma da igreja, que dizia que o mundo é que girava em torno da Terra. Cristão. Isaac Newton falou, a gravidade explica a movimentação do planetar, mas não explica o que iniciou esse evento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que pode e deve ser feito. Palavras de Isaac Newton. Se a gente for passar para a modernidade, a Lise Meitner, que foi uma judia convertida ao cristianismo, uma das que descobriu a fissão nuclear e o elemento químico meutinério, é uma homenagem ao seu nome. Ela tem um dos elementos da tabela periódica, é homenagem a ela. Cristã. Francis Collins, um dos maiores geneticistas da história, que participou de todo o processo das células-tronco. Ele é diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, conselheiro do governo, conselheiro no Vaticano, dentro das questões que integram ciência e religião. Cristão. Vários outros que eu poderia citar aqui, entre eles o inventor da ressonância magnética. Líder de igreja, ministro na sua igreja. Passando agora para esse âmbito da empresa, do empreendedorismo. Grandes empresas conhecidas no mundo, como Timberland, né? 2 bilhões de faturamento anual, empresa pautada em valores éticos e sociais, engajamento das pessoas que trabalham com ela.
Algo fantástico, grande investimento em obras missionárias, assim como a rede de hotéis Marriott. Aí agora as mulheres pira, a Mary Kay, né? As mulheres pira. Crente que tinha um ideal, muito mais do que a questão de pensar numa empresa que ia virar o que virou, mas de proporcionar para as mulheres a possibilidade de crescerem profissionalmente, de realizarem seus sonhos. Tinha um ideal, tinha um valor a ser acrescentado naquilo. O coração disso, a Forever 21, né, para sempre 21, uma rede de lojas que está em todos os continentes do mundo, um faturamento absurdo, e também empresa altamente, os donos cristãos fervorosos, uma empresa altamente focada em valores sociais, éticos, investimentos em obras sociais, investimentos na igreja, enfim, amados, a gente vê empreendedores como o Henry Haynes, né, do famoso ketchup, né, que ele foi conhecido por ser um pastor dentro do seu empreendimento. Ele diz que ele, em nenhum momento, né, na história, na biografia dele, e que em nenhum momento ele pensava a respeito de o que a empresa viraria. Mas ele tinha um ideal de facilitar a vida das pessoas, das mulheres, na cozinha e no dia a dia da vida. E foi pensando em coisas que pudessem ajudar. Ou seja, um valor, aquilo que é princípio, aquilo que é do coração da igreja. Sam Walton, talvez alguns aqui já ouviram falar nele, o fundador do Walmart, líder na sua igreja, presbítero na sua igreja, obreiro, alguém também que traz imenso valor ético, contribuições dentro, né, das empresas e dos seus empreendimentos. James Kraft, outro também que foi o revolucionário em criar alimentos processados, que foi uma revolução na área alimentar. Da mesma forma, todos eles, poderíamos citar muitos outros, altamente focados em valores sociais, em valores éticos, em investir como igreja, através dessa ferramenta, desse empreendimento, desse trabalho que Deus colocava nas suas mãos. Aí a gente pode perguntar então, o que é empreendedorismo? E o que a igreja, de fato, tem a ver com isso? Eu quero deixar que o Clenilton possa falar um pouquinho disso para nós. Ok, vamos lá, vou trazer conceitos bem práticos aqui do que é empreendedorismo. Então, empreendedorismo social são negócios lucrativos que resolvem problemas sociais por meio de produtos ou serviços. Esse é um dos conceitos que nós encontramos. Mas um conceito mais filosófico seria a arte de empreender que inspira pessoas pelo mundo todo. Então eu prefiro trabalhar com esse conceito, porque a partir dele nós vamos chegar nos outros conceitos, como, por exemplo, o custo. Alguém tem que pagar a conta, então isso envolve um negócio, né? E então, dentre esses conceitos, nós vamos encontrar também características que nós vamos falar daqui a pouquinho. Outro conceito interessante, né, que de alguns anos para cá, esse conceito do empreendedorismo, ele vem ganhando espaço no mercado. Então, pode-se dizer que um empreendedor, ele opta por um caminho diferenciado, onde ele monta um negócio com base na responsabilidade social, né? Então, esse negócio torna-se lucrativo, né, seja, viável financeiramente, responsável socialmente, responsável ambientalmente e culturalmente. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessas características. Queria que você abordasse um pouquinho disso, porque a gente fala de empreendedorismo e agora a gente está trazendo um outro valor nesse processo, um empreendedorismo social, e que a gente percebe que isso vai ter uma identificação, uma coerência maior até com aquilo que nós cremos. E quais seriam esses pilares? O que diferencia e o que norteia o empreendedorismo como empreendedorismo social? Ok, Rodrigo, bem baseado naquilo que nós cremos, é algo que inspira. Por quê? Porque dentro das características do empreendedorismo, nós encontramos a nova economia que está posta no mercado. O que seria a nova economia? Uma nova forma de fazer negócio, pautadas em características que uma delas, não dá para a gente discutir sobre todas aqui, mas eu queria falar de uma característica muito importante, que é a sustentabilidade. Às vezes nós temos um conceito de sustentabilidade que foge um pouco. Porque, para que algo seja sustentável, existem 4 pilares fundamentais: viabilidade financeira, responsabilidade social, ambiental
e cultural. E para que um tripé pare de pé, nós precisamos de 3 desses pilares, para que isso fique de pé. Então, primeiro, isso tem que ser financeiramente viável, para que possamos trabalhar o conceito de sustentabilidade. Depois, responsável, ou social e ambiental, ou social e cultural, ou cultural e ambiental. Precisamos de ter esse tripé, são características práticas, mas, contudo, uma nova forma de fazer negócios, negócios que faz sentido, negócios que não são negócios por negócio, são negócios que encontram sentido na caminhada dos empresários. E aí que a gente vai para a pergunta, qual é o papel da igreja, o que isso pode vir de encontro com todos nós que estamos aqui, né, hoje nessa conferência, sentados aqui, de que maneira a igreja pode participar disso? Veja bem, o papel da igreja é muito pedagógico, né? Encheu, esvaziou. Então a igreja ela é cheia da revelação, ela é cheia do senso de destino, do sentido. Então eu creio que no papel do empreendedorismo da igreja, pensando isso de dentro para fora, ou seja, de uma forma que nós podemos atender a cidade, ajudar a cuidar da cidade, seria nós trabalharmos isso para que esse conceito inspirador chegue lá fora. Através de quem? Através dos irmãos, através dos empresários, de pessoas que nós chamamos de agentes de transformação social. Então, uma pessoa, um empresário, pode ser inspirada a ponto de trabalhar o seu negócio com características, com princípios, onde eles serão totalmente empreendedores, inspiradores e alcançarão lá fora, lá no desafio, dali para frente. Eles vão trabalhar a partir daquilo que é o negócio que inspira outros, replica, enfim. Fantástico. Eu queria acrescentar isso, na verdade, voltando a todos aqueles exemplos que eu fui citando a respeito do ensino, dos grandes descobridores, dos grandes nomes da ciência e do pensamento no mundo, e do empreendedorismo. De que, se a gente olhar para tudo isso e pôr tudo isso num pacote, a conclusão que a gente pode chegar, olhando para toda essa história, é a relevância histórica do engajamento da igreja em todos os aspectos da formação do indivíduo. E é esse o teor desse tempo, desse bate-papo rápido que a gente tem aqui com vocês. O que a igreja tem a ver com isso? Tudo. Porque existe um paradigma que nem sempre foi assim, esse paradigma. Ele foi, em algum momento da história da igreja, por interesses, por razão, eu não sei. E graças a Deus a gente percebe esse paradigma sendo, essa casca sendo rachada, sendo quebrada de umas décadas para cá de novo. Mas uma ideia de que a igreja deveria ser isenta de todos os outros aspectos do pensamento, da formação, do envolvimento social. Quantas vezes já ouvimos pessoas dizendo, não, crente e política não combinam. Como assim? É lá que o crente tem que estar. É no judiciário que o crente tem que estar. É no empreendedorismo, com todos os princípios e valores éticos do reino, é que nós temos que estar, para mostrar como as coisas podem ser feitas e que de fato gerem valor. Perceber que de fato somos chamados a nos envolver em todos os aspectos da sociedade e da formação do indivíduo. Isso aí, Rodrigo. E de forma bem prática, eu acho que é importante, nosso tempo é curto, mas são coisas que têm que ficar gravadas na nossa mente aqui hoje. Como que a igreja pode ser prática nisso? A igreja é uma plataforma que identifica a vocação. É uma plataforma que inspira. Então, quando nós encontrarmos, gente, pelo amor de Deus, quando você encontrar alguém dentro dessa plataforma, dentro da igreja, inspire essa pessoa coloque ela para fora, não traz ela para dentro. Nós muito lá em Goiânia, um exemplo do padeiro, né? Nós encontramos o padeiro na igreja, historicamente, o que é que nós fizemos? Nós trouxemos ele para dentro, montamos uma padaria na igreja para vender o pão santo, sendo que o nosso desafio hoje é ajudar esse cara a montar a padaria dele, a ser uma referência para a cidade, que essa padaria venda o melhor pão e que as pessoas possam ir lá encontrar aquele padeiro para saber o porquê, o para quê, como que isso aconteceu. Isso aí. É isso que nós queremos. E por falar em exemplos práticos, a gente quer, a título de poder ser um encorajamento e de um estímulo para que vocês pensem dentro da vocação,
da identidade de cada igreja aqui representada, como nós poderíamos ter esse envolvimento na formação do indivíduo, valorizando todas as áreas do conhecimento, da formação. 3 exemplos que nós, como igreja, eu digo nós porque somos uma igreja, amém? Somos Sal da Terra. Nós, Igreja Sal da Terra, estamos envolvidos hoje e sendo surpreendidos com um resultado maravilhoso. E o primeiro deles, o próprio Clenilton vai nos falar aqui, que é a Total. Bom, o Instituto Total é um agente de transformação social. Nós estamos posicionados no setor 2,5, que está entre o segundo setor e o terceiro setor. Nós trabalhamos com um público específico, para gerar vocação, para gerar consciência, os empresários e pessoas físicas, né? Então, a partir dos empresários, nós temos gerado uma consciência onde esse empresário encontra sentido para o seu negócio. É praticamente isso. Não dá para a gente explicar tudo, mas o cerne do Instituto Total é promover encontros para que pessoas encontrem o sentido dos seus negócios. Depois você pode inscrever-se no nosso canal e saber mais informações, ok? Um outro exemplo que muitos aqui de Uberlândia já conhecem, estamos na nossa 4ª temporada, o Café com Amigos. Qual era a ideia? Era de proporcionar, a gente se inspirou naquele modelo que muitos aqui talvez conhecem, do TED Talks, aquele programa da IBM lá, de palestras curtas, que na verdade não são palestras, aquele processo começo, meio e fim, mas muito mais um insight, uma ideia para provocar, para estimular, para inspirar as pessoas. E nós pensamos, olha, vamos promover um momento assim, onde nesse caso o Café com Amigos é um evento para homens, onde o sujeito vai ter que levantar para tomar café e ir para o trabalho. Então ele toma um café da manhã com a gente. E vai ter a oportunidade de ouvir uma palestra rápida de 20 minutos, que vai lhe trazer uma ideia, que vai inspirá-lo, que vai fazê-lo refletir em algo que ele nunca pensou antes. E depois ele vai ter um tempo ainda de networking ali, de bater papo com as pessoas no café, de trocar um cartão. E nós fomos abrindo aquilo. Obviamente no começo foi um paradigma a ser rompido, porque um evento assim, social, sociocultural, dentro do ambiente da igreja, a gente queria convidar as pessoas da sociedade, os empresários, e ficavam meio assim, vou pensar, a gente queria convidar um palestrante, e aqui é um grande ponto, não necessariamente palestrante cristão, mas porque ele tinha um conhecimento a trazer, e nós queríamos abrir a porta e dizer, você é bem-vindo para estar conosco, e compartilhar do seu conhecimento. Esse é o papel da igreja, de ser aquela que agrega. Enfim, resumindo essa história, hoje na 4ª temporada, eu recebo as solicitações de pessoas querendo palestrar. Não temos mais correr atrás assim, como tínhamos que fazer no começo, atrás de palestrante. Mas hoje, vemos os e-mails, olha, eu tenho um projeto, será que seria possível abrir? Todos os grandes empresários da cidade, a maioria deles, já palestraram no Café com Amigos. E temos sido referência e exemplo para outras cidades que querem reproduzir um modelo semelhante. E por fim, um outro exemplo que também é conhecido de muitos, em parceria com uma igreja que também é uma instituição, nos Estados Unidos, uma organização, a Willow Creek Association. Nós estamos na 4ª temporada também desse evento chamado The Global Leadership Summit, onde o propósito é, todos têm influência. Você é chamado de uma forma ou de outra para ser um líder. E o grande slogan é, todos ganham quando um líder melhora. E nesse mesmo conceito que nós usamos no Café com Amigos, a gente vê lá uma gama de conhecimento, de experiência profissional, de bagagem na área de liderança, de formação de equipes. E muitas vezes nós estamos lá com o crente, mas o cara que tem valor a acrescentar. E a igreja está dizendo, anda com a gente quer te ouvir. E isso acaba sendo testemunho e acaba sendo a porta para alcançar aquela pessoa para o evangelho. E fomos enriquecidos de tanta informação nesses anos que a gente tem participado e visto, e cada vez mais convictos do quanto é importante a igreja abrir as suas portas e a compreensão de que nós somos chamados também para nos envolver em todas as áreas do conhecimento e da formação do indivíduo. E para isso, buscar as ferramentas necessárias. Eu finalizo aqui minha parte agradecendo esse tempo, a oportunidade, espero que essa rápida conversa que tivemos aqui possa ter te inspirado e te feito refletir alguma coisa sobre isso. Clenilton. Amém. Queria só fazer uma consideração final. Então fica aqui um conceito geral. Todas essas coisas que vocês viram aqui rapidamente, elas têm um conceito, o conceito da semente. Elas começaram a partir de uma semente. Talvez você ache tudo isso muito grande, mas maior do que tudo isso é o que Deus está colocando no seu coração, que é uma semente.
que você não sabe o tamanho que ela vai, da árvore que ela vai se tornar. Então não fique ansioso, não se frustre com as dificuldades, com os desafios. Joga essa semente na terra e vai trabalhar. Amém? Deus abençoe, turma.